corpo humano sempre requer cuidados, e uma das áreas que costuma precisar desta atenção são os joelhos. Os joelhos ligam os ossos da perna e da coxa e são as articulações mais importantes do nosso corpo, além de também serem as mais complexas. Isso porque eles contêm diversos músculos, ligamentos, meniscos e a cápsula articular, que precisam de atenção, principalmente se fizermos movimentos bruscos ou até errarmos certas atividades físicas. Mas como cuidar dos joelhos da forma correta? Por que não devemos nos acostumar com dores ou até estalos? Veja mais sobre as dores no joelho agora no Bendita Hora. Estou recebendo aqui na Rede Vida de Televisão para conversar sobre o joelho, Dr. Joaquim Maluf Neto. Dr. Joaquim, muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, meu senhor, estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. O Dr. Joaquim, ele é ortopedista, um dos ortopedistas mais famosos que a gente tem aí, ó, viu, por aí, viu, sabia? E é um homem que vai trazer pra gente solucionar as dúvidas que a gente tem. E eu já começo, doutor, do joelho, ele é uma região importante do corpo. Muito. Porque ele sustenta praticamente o corpo todo. É uma articulação enorme, né? O quadril, o joelho são as duas maiores articulações. As maiores articulações. A maior é o joelho, né? O joelho, ele é que nem o filme disse, né? Liga, vamos dizer, a coxa, né? Uma massa muscular maior que a gente tem no membro inferior, na coxa com a perna. E você está em contato com o solo através dos pés, e o joelho é que o joelho faz movimentar tudo. A gente chama de joelho o quê? Aquele conjunto a articulação entre o fêmur e a tíbia chama-se joelho. Mas aí ele tem o quê? O terço distal do fêmur, vamos dizer, os 12 centímetros distais do fêmur e os 12 centímetros proximais da joelho. Isso. E ali dentro tem O joelho, ele é uma articulação, né, formada principalmente por a cartilagem, que é o âmago. A cartilagem é a alma da articulação. Isso. A cartilagem é o que desliza sem atrito. É o menor atrito. Não tem nenhum material com menor atrito que a cartilagem. Gente, que interessante isso. Não tem. Uma cartilagem é insubstituível. Não tem nenhum material que tem menos atrito que a cartilagem. E ela é macia. A cartilagem ela é uma estrutura que ela tem uma certa maciez, ela tem uma certa viabilidade, mas também ela tem uma certa rigidez, ela tem uma certa resistência ao risco. E ali dentro ela é lubrificada? Lubrificado, existe uma membrana que cobre as articulações grandes, chama membrana sinovial. Essa membrana sinovial ela produz um líquido chamado líquido sinovial, que é justamente o lubrificante, não só lubrificante. A cartilagem é um tecido vivo, porém avascular. Não tem vaso ali. Não tem vaso e não tem nervo. Ela é feita para isso. Ela não sente a dor do impacto. Quando você está sentindo dor, alguma coisa está errada, porque não é para ter dor. Não é para ter dor. Então, ela se nutre desse líquido sinovial. Que coisa maravilhosa. Ela, como se fosse uma esponja, digamos assim, grosso modo, ela se nutre do líquido sinovial. Mas ela não tem terminação nervosa. Não tem. A cartilagem não tem. O joelho tem. O joelho tem. O joelho tem menisco. O que é o menisco? Menisco. Menisco são duas fibrocartilagens que têm inúmeras funções. Elas ficam presos na tíbia através de um ligamento, chama ligamento meniscal. E ele estabiliza o joelho, ele distribui melhor esse líquido, ele ajuda a amortecer. Menisco, é isso? Rompeu o menisco, por exemplo, um jogador de futebol faz um movimento torsional de flexão e torcer, brusco. Pode romper. Pode romper o menisco. Às vezes é muito comum ter que operar menisco. Mas o menisco é costurado de novo? Pode ser suturado. Hoje a gente sutura em paciente jovem. Dá para costurar de novo? Quando ele descola desse ligamento que eu falei para você, descola da tíbia, você amarra ele, vamos dizer assim, com sutura. Dá para fazer isso. Dá para fazer, deve-se fazer. Deve-se fazer. Deve-se fazer. A gente hoje retira, antigamente, muito antigamente, né? A gente tirava menisco. Tirava o menisco? Tirava, é péssimo, né? A gente mas é igualzinho tirar a amígdola, antigamente todo mundo tirava a amígdola. Às vezes tem que tirar, mas já tirou-se muito mais, né? Hoje a gente tira em casos muito necessários, né? Agora, o menisco, mesma coisa, a gente não tira quase mais menisco 100% dele, a gente tira o pedaço necessário, deixa sempre o máximo possível. Uma estrutura extremamente importante. Interessante.
A gente vai ver um VT agora sobre alimentos que ajudam com as dores nas articulações. Depois a gente vai ouvir a opinião do doutor, porque eu quero falar sobre esse negócio de dor. O que pode causar dor? Vamos ver se realmente se procede. Vamos ver. Uma alimentação equilibrada pode ser uma aliada no combate às dores nas articulações. Alguns alimentos têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que podem contribuir para a saúde das articulações. Veja alguns desses alimentos. Peixes ricos em ômega 3, como o salmão e a sardinha, que possuem propriedades anti-inflamatórias. Frutas cítricas, como a laranja e limões, que são ricas em vitamina C, um antioxidante que auxilia na produção de colágeno. Cerejas, que contêm antocianinas, antioxidantes com propriedades anti-inflamatórias. Folhas verdes, como espinafre e couve, que são fontes de vitamina K e antioxidantes. Nozes e sementes, como a chia e a linhaça, ricas em ômega 3 e antioxidante. Óleo de oliva extra virgem, rico em ácidos graxos monoinsaturados. Incluir esses alimentos em uma dieta balanceada, aliada a um estilo de vida saudável, pode contribuir para a saúde das articulações e auxiliar no combate às dores articulares. É importante consultar um profissional de saúde antes de fazer qualquer mudança na alimentação ou tratamento médico. Eu achei, eu como bem, eu como todas essas coisas aí. Como, é verdade. Só coisa boa. Só coisa boa. Ô, doutor, primeiro, depois o senhor fala dessa, mas o que pode causar dor no joelho? Um monte de coisa. Por exemplo, nós estávamos falando uma dor. Um traumatismo, uma lesão de menisco, lesão de ligamentos colaterais. Mas aí um esportista, uma coisa... Mas sempre. Às vezes você está descendo a escada, está andando na rua, é comum. Você pode pisar num buraco e você torcer o joelho, é muito comum. Né? Aí você pode ter uma lesão, tem vários ligamentos. O joelho é rico em ligamentos. Né? Tem o famoso ligamento cruzado, né? O cruzado anterior, que os jogadores de futebol rompem. Mas não precisa ser só jogador, você pode cair, infelizmente, e romper. O menisco, pode ser o colateral, medial, colateral, lateral, tem o complexo lateral, que é o músculo poplíteo, tem um monte, é bem complexo. Não chama mais rótula, não? Como chama? Patela. Patela, é o que? A patela é que... Patela é a rótula, esse osso aqui da frente do joelho, ele faz um fulcro, né, para o quadríceps, esse tendão enorme aqui, e o ligamento patelar, a gente estender o joelho para subir escada, para andar. É um músculo extremamente importante. A patela é outra sede de dor importante. É uma doença que chama condromalácia, condrocartilagem. Malácia, amolecimento. Então, a cartilagem é como se fosse um vidro assim temperado, que você dá uma pedrada no meio, fica fascicula, né? Fica com fasciculações, com rachaduras, né? E aí dói quando sobe escada, desce escada. Isso é comum em paciente jovem, não é doença de idoso. Olha que coisa. Então, o joelho, assim, no consultório, talvez seja uma das maiores causas de consulta ortopédica, dor no joelho. Olha que interessante. Agora, a questão do sobrepeso é uma coisa que está... Muito. Então, a alimentação que ele estava falando, o maior benefício dessa alimentação é a pessoa não ficar gorda. Tudo que ele falou ali são comidas saudáveis, nutritivas, que realmente tem um poder aí anti-inflamatório, nutre, mas a melhor coisa que eles fazem é manter o peso, né? Você se manter dentro de um peso saudável. Agora, a pessoa que fica de pé o tempo todo, tem problema também? É péssimo? Tem, lógico. Qualquer coisa. Tem gente que fala pra mim, olha, eu trabalho 13 horas de pé. Não tem jeito, uma hora vai ter dor, não é fisiológico, não é? Então, precisa sentar um pouco, precisa fazer exercício, mas precisa também do descanso. O exercício em excesso, por exemplo, o maratonista, todo mundo fala, o cara é maratonista. Tudo bem, uma pessoa gosta, ou é a profissão dele, né? Isso é verdade. Tem gente que fala pra mim, só fala de eu correr, mas sou espirra sangue na tua cara, pus. Não é? É verdade. A gente fala da profissão dos outros, o cara fala, pô, sou filho na mão, sou espirra sangue no seu olho. Então, cada um tem a sua profissão, mas o maratonista ele tem um desgaste extra das articulações, de modo geral. É muito grande. Principalmente do joelho, é um hiperuso, um overuse da articulação. Causa lesão, né? Hoje a gente sabe que a obesidade, padre, não é a causa só o peso.
Sei. A obesidade causa um processo inflamatório. Porque a gordura é inflamatória. Exato. Então não é só o peso. Há um processo inflamatório exacerbado que produz, além do peso, o desgaste da cartilagem, numa pessoa mais gorda ou com sobrepeso. Agora, a gente vai acompanhar um VT agora que fala de alguns sinais de lesão no menisco. O doutor falou sobre menisco, é interessante, mas vamos ver, olha que interessante. Um sintoma muito comum, muito frequente, é aquela dificuldade de agachar. Em muitos lugares do Brasil a gente fala de ficar de cócoras, né? Naquela posição, agachado, no máximo que você conseguir, com o joelho dobrado. Por que acontece isso? Quando a gente agacha, a gente aumenta a pressão na região posterior do menisco, que chama-se corno posterior, e é a região que geralmente aparece as lesões do menisco. Outro sintoma que eu já falei para você é os estalos. E por que acontece esse estalo? Que o menisco está entre o fêmur e a tíbia. E quando esse osso corre um em cima do outro, ele tem que estar facilitando esse deslizamento de um osso sobre o outro. Se você tem uma lesão, você pode ter uma partezinha desse menisco solta, que a gente chama de flap, e esse flap causa um estalo. Sempre que você dobra ou estica o joelho, você sente esse estalido. Outro sintoma muito comum é o travamento. Como assim travamento? Muitas vezes você está andando na rua e não consegue esticar o seu joelho, ele trava, dói e fica travado. Você não consegue nem esticar e muitas vezes nem dobrar o joelho. Então, esse travamento muitas vezes ocorre por uma lesão grave do menisco, que a gente chama de alça de balde. Por que alça de balde? Lembra da alça de balde, que você quando levanta ela faz esse movimento aqui? É a mesma coisa com o menisco, ele ocorre uma lesão nele e ele faz esse movimento, como se fosse dobrar-se para o outro lado. Outro sintoma muito frequente numa lesão de menisco é que o seu joelho fica inchado, fica mais grosso. Isso facilmente você compara olhando o outro joelho. Então você fica na frente do espelho, olha um joelho, olha o outro. Se o joelho está mais grosso que o outro, é sinal que ele está inchado. E o que acontece? O nosso corpo, quando tem um problema dentro do joelho, ele acha que aumentando a lubrificação, esse problema vai melhorar. Então, como se fosse uma proteção do nosso joelho, as células do nosso joelho começam a produzir mais líquido para lubrificar essa articulação. E como essa articulação não consegue melhorar por causa da lesão do menisco, esse joelho começa a ficar inchado. Olha que interessante, você tinha falado justamente, a questão dessas coisas que acaba dando e a pessoa sente, por exemplo, esses estalidos. Eu tenho muitos, quando eu ajoelho, isso é sinal de que tem alguma coisa errada ou não? Eu acho melhor a gente esclarecer bem, senão vira maior confusão. É verdade. Não é qualquer estalido do joelho que é lesão e que é doença. Isso. Você pode estralar o joelho, a primeira coisa que eu pergunto para o paciente, o estralo é doloroso? Não. O estralo, ele só estrala e passa? Sim, isso é um vácuo. O joelho, ele, às vezes, a pessoa mais alta, longilíneo, ele tem a junta grande. Você estica de repente, faz um vácuo no líquido. Você lembra do negócio que chama tensão superficial do líquido? Você põe 2 vidros com um líquido no meio, ele não desgruda. Para você desgrudar, você puxa. Se você soltar antes de desgrudar, ele pá! Isso. É como estralar o dedo. Isso é como estralar o dedo. Então, é a tensão superficial do líquido sinovial. Não é nada isso. É o estralo mais comum de todos. Se acompanhado de dor, você tem que ficar Quando tem estralo acompanhado de dor, de falseio, de bloqueio, que ele falou, o joelho trava, aí é outra coisa. Pode ser um corpo livre interarticular, um pedaço de menisco solto, pode ser uma alça de balde. É uma lesão grave, mas é mais em atleta e em jovem. Paciente mais velho, não, é raro ter, pode ter, mas não é o comum. A alça de balde, você raspa tão forte o fêmur na tíbia que você arranca um pedaço dele e fica preso como uma alça num balde. Meu Deus do céu. E aí o joelho trava, dói muito e é sempre cirúrgico, né? E outros estalos que podem dar, condromalácia que eu falei aqui, ele você dobra, estica, faz aquele crack, dá aquele estralo e às vezes é doloroso. Então, esse é um estralo importante. O estalo sem dor, que não incha, que não trava, que não incomoda, que é eventual. Não é nada. Absolutamente. Doutor, e aquela coisa que o povo fala da água do joelho? É isso? É água? Água do joelho. Isso que ele falou do menisco, mas o menisco não é a causa a única que dá
O menisco, qualquer lesão no joelho, você pode produzir um processo inflamatório. A articulação do joelho tem a sinóvia, que é o líquido que produz, ela inflama. E quando entra um cisco no olho, não começa a lacrimejar com o intuito de lavar o olho? Então, mesma coisa, com o intuito de lavar aquela articulação, há uma produção exagerada de líquido sinovial e de má qualidade. Não é o líquido sinovial... não é o bom líquido. Não é o bom. Ele vai produzindo, fica um líquido sanguinolento, fica um líquido mais... Isso tem que ser tirado. Dói. A distensão, a gente tem no joelho, nas articulações, uns sensores que chamam propriocepção. Você sente dor, aquilo distende e você sente que está doendo. E os nociceptores, receptores de dor, ele distende e você sente que está com dor, o paciente fica desconfortável, o joelho não funciona bem, você vai, punciona o joelho, alivia na hora aqui. Para tirar aquilo. Precisa tratar a causa daquilo. Então isso que eu você faz você faz uma artrocentese, articulação, centese, tirar o líquido, para aliviar a dor, para aliviar o paciente, é a principal função nossa. Mas depois você precisa ver por que ele está tendo aquilo. Pode ser uma doença reumatoide, não precisa ser uma doença do joelho traumática, ortopédica. Você pode ter uma artrite reumatoide e dar derrame no joelho. Doutor, você falou de reumatoide, acho que vou falar com a Márcia, mas a questão de artrose, artrite, eu vou perguntar tudo isso. Pode perguntar. Porque isso é uma confusão que dá na cabeça. Vai perguntando, eu vou te explicando. É bom? O senhor quer café? Não quero, muito não obrigado. Não precisa, o senhor não gosta de café? Gosto, mas eu não estou com a menor vontade. Tomei depois o almoço, não quero mais café. Negou meu café? Não acredito. Não, então não nego, eu tomo o seu café. Vai tomar o café sim. Não vou negar nada. Vai tomar o café sim. Vamos tomar já. O senhor toma sem açúcar? Tomo sem nada. Então... Obrigado. Eu posso perguntar só ao doutor antes de uma coisa? Doutor, porque esse negócio tá uma confusão na cabeça das pessoas. Vamos lá. Artrite, artrose, tem diferença? O que é? Olha, assim, a artrose, o que é artrose? É o desgaste da articulação. O americano, o inglês, a língua inglesa chama osteoartrose de osteoartrite. A gente chamava aqui antigamente de osteoartrose, ainda chama, mas o mais correto é osteoartrite, porque há um processo inflamatório na artrose. A gente fazia diferença entre artrose e artrite, porque dizia que a artrite, por exemplo, artrite reumatoide, é um processo inflamatório, há uma agressão sua mesmo, do paciente, uma autoagressão, é uma doença autoimune, o cara agride a articulação, então há uma inflamação. E como se a artrose não tivesse inflamação, e a artrite sim. Não é verdade. A artrose tem inflamação. Tem inflamação. Então o nome correto é osteoartrite. Osteoartrite. Tem diversas causas de osteoartrite. Você pode ter uma osteoartrite consequência da artrite reumatoide, que agrediu a articulação. Você pode ter uma osteoartrite após um trauma. Por exemplo, você quebrou, caiu da escada, quebrou a articulação, operou tal, mas desenvolveu uma artrite, uma artrose. Você pode ter uma artrose primária, que a gente fala, que não é secundária a um trauma ou uma outra coisa. Por exemplo, uma artrose de alguém que ficou de pé a vida inteira ou desenvolveu aquilo. Tem gente que às vezes fala, eu tô com os dedos tudo torto. Tudo torto. Aqueles nódulos que dão no dedo, chama nódulo de Eberden. E aqui, aquele calombo que forma na interfalangiana distal. Nódulo de Eberden. Na interfalangiana proximal, nódulo de Bouchard. E isso é artrose. O que acontece? Artrose. Você vê, não tem carga na mão, mas o cara pode tocar piano, o cara pode operar. Aquela articulação foi... Gasta. Isso tem muito também familiar, padre. A herança de colágeno, o quanto de fibra colágena tem na articulação, na cartilagem, é também uma herança genética. Então tem famílias que, minha mãe teve artrose do quadril, do joelho, da mão, e as filhas têm, meu irmão não tem, puxou meu pai, tem isso, entendeu? Então, vários fatores. A gente vai ver agora como que a evolução do futebol contribui para essa questão dos dores de joelho. O senhor gostou do café? Muito bom. Se eu não tomasse, eu me arrepender. Eu vou tomar enquanto... Muito bom. Praticar esportes é necessário em qualquer idade. Porém, o esporte de alta performance como o profissional exige bastante do corpo humano.
O futebol, por exemplo, é um esporte apaixonante, mas também é conhecido por causar uma série de lesões nos jogadores, sendo os joelhos uma das áreas mais afetadas. Vários fatores têm contribuído para este problema, sendo que alguns dos principais são: mudança do estilo de jogo. O futebol moderno tem se tornado cada vez mais rápido e intenso. Técnicas de treinamento inadequadas. Com a evolução do futebol, também houve uma mudança nas técnicas de treinamento. Muitos jogadores são submetidos a treinamentos intensivos e também desnecessários. Aumento da carga de jogos. Com a crescente demanda por competições e torneios, os jogadores têm sido expostos a uma carga de jogos cada vez maior. Mudança nas regras do jogo. As mudanças nas regras do futebol também têm contribuído para o aumento das lesões nos joelhos. Por exemplo, o uso do carrinho, uma técnica de defesa em que o jogador desliza com as pernas estendidas para roubar a bola do adversário, resultou em um aumento nas lesões de joelho decorrentes de choques e contatos diretos entre os jogadores. Mudança nos equipamentos esportivos. As chuteiras mais leves e flexíveis podem não oferecer a devida proteção aos joelhos, enquanto os gramados artificiais podem causar impactos mais intensos e repetitivos nas articulações dos jogadores. Carrinho não é falta, não? É falta? Não pode ser? Depende. Se você acertar na bola, não. Carrinho é falta, é entrada perigosa. Nem sempre, né? Mas, doutor, o senhor concorda com essa análise, que essa coisa do esporte, essa alta performance? Quanto maior a intensidade, eu acabei de falar para você, então, maratonista. Né, todo mundo, não, porque fazer um monte de esporte, tudo, você sabe que é difícil, padre, o bom senso. O meio termo é a coisa mais difícil que tem. Verdade. Então o cara, esse cara é sedentário, é ruim. Extremo ele é ruim. Mas o cara também que faz exercício o dia inteiro, violento, Verdade. também é ruim. Então você precisa ter um equilíbrio nas coisas, né? Para nós, o que interessa é o exercício regular e moderado. Agora, se você vive, o cara é jogador de futebol profissional, você vai falar o quê pro cara? Então, mas não é só o futebol, acho que todo esporte aumentou muito essa questão da criança, performance, né? Você sabe que criança hoje começa a entrar para jogar futebol, o pai quer que o cara seja profissional, põe para jogar com 8 anos, então a gente está operando cruzado, ligamento cruzado de criança. 12 anos, 13 anos. Ele nem está formado ainda de... Então, é complicado, é uma situação complicada, né? Doutor, lesão de ombro. Essa aplicação de... o Paulinho fez, o Paulinho estava me falando agora mesmo. Ele estava com dor. Aplicação desse ácido hialurônico. Ácido hialurônico. É um recurso muito interessante. A gente precisa tomar cuidado, assim, não tem milagre nenhum. Tá? Então, o milagre é só Jesus Cristo, certo, padre? É verdade. Na ortopedia, na reumatologia, o ácido hialurônico, o que ele é? Ele é a substância, o nutriente fundamental da cartilagem. Da cartilagem, que é o do colágeno. O líquido sinovial, ele é rico em ácido hialurônico, ela se nutre disso, entra na formação do colágeno. Tá. Então, o que a gente faz? A gente injeta diretamente na articulação ácido hialurônico. Funciona muito bem para artrose incipiente, artrose no começo, artrose não muito grave. E no outro extremo, tem pacientes com artrose grave, mas, por exemplo, com muita idade e com comorbidades que não permitem, por exemplo, por uma prótese total de joelho, você pode aliviar aquela pessoa fazendo uso de um lubrificante. Que é um lubrificante anti-inflamatório, é o líquido sinovial sintético. Que as pessoas falam, eu fiz uma infiltração no joelho. Não, tem infiltração de cortisona, de derivado de corticoide, que é um anti-inflamatório, que você ouve falar que antigamente fazia na década de 30, de 40, o cara pegava xilocaína, anestésico, e um cortisona, um corticoide, e injetava pro cara jogar. O cara se matava, né? Porque ele ficava sem dor. Ficava sem dor e acabou. Era a última vez que ele jogava. Mas isso não existe mais. A gente não vê mais isso. O uso do anti-inflamatório, dos derivados de corticoide intraarticular, podem ser feitos, são uma parte do arsenal importante, mas tem que usar com moderação, com parcimônia. Às vezes o paciente não tem diabetes, pressão alta, glaucoma, uma série de coisas. Tem uma pergunta para o senhor aqui, vamos ver.
Tenho 72 anos e fortes dores nos joelhos quando agacho. Devo procurar um médico ou é coisa da idade? Esse negócio de coisa da idade é meio perigoso. Não, é isso que a gente ia falar. Não tem nada de coisa da idade. É lógico que, obviamente, tem algumas coisas que você não vai querer uma senhora de 72 anos fazer salto em altura. É verdade. Não, isso é coisa da idade. Mas dor não. Toda vez que doer, você deve procurar a causa da dor. Ela provavelmente tem uma artrose do joelho. Precisa ver que grau é. Tem grau 1, 2, 3, 4 de artrose. Então, a artrose você pode tratar com reforço muscular, fisioterapia, ácido hialurônico via oral ou injetável. Pode ter que fazer uma artroscopia, que aqueles 2 furinhos que a gente faz, põe a fibra óptica, liga na TV. E vai vendo. Você olha o joelho assim que nem eu estou olhando para você, a gente vai, arruma um menisco, faz um shaver, uma limpeza. Dá para fazer tudo isso pela... Dá, faz. Olha que faz interessante, assim. doutor. Ou, caso mais grave, prótese total do joelho. Você troca o joelho, troca a cartilagem. Troca tudo? Troca tudo. Põe metal no fêmur e metal e plástico, polietileno na tíbia e na patela, na rótula. E você troca o joelho. É uma boa cirurgia, uma cirurgia grande, que tem... A pessoa é simples, não tem cirurgia simples, padre. Tem cirurgia de rotina. É uma cirurgia de rotina. A gente está acostumado a fazer, desde que o paciente possa, tenha boa condição, a equipe médica seja competente, o hospital adequado, é seguro. É que nem voar de avião, pai. É verdade. Não cai avião? É verdade. Alguém deixa de viajar de avião porque cai o avião? Então, é a mesma coisa. Cirurgia, a maioria dá certo, às vezes não dá. Doutor, queria agradecer. Doutor, é ótimo, me explicou. Nossa, mãe, uma beleza. Achei ótimo. Só que ficou um monte de pergunta ainda para fazer aqui que não deu tempo de fazer. Pena. Tem que voltar. Tem que voltar. Volto com prazer. Vou voltar, mas porque tem muita coisa aqui. Queria lembrar você aqui, ó. Você pode seguir o doutor aí, ó, no Instagram. Aqui, ó. @ClínicaCefor. ClínicaCefor. Viu? @ClínicaCefor. Para toda a questão de ortopedia, tudo isso é Clínica Cefor. Bom? Ou então no Facebook, Clínica Cefor, Ortopedia, Traumatologia e Fisioterapia, né? Clínica Cefor, que é uma referência na ortopedia, viu, gente? Então você pode acessar o site também, cefor.com.br, cefor.com.br. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde, foi um prazer. Foi muito bom mesmo. Olha, eu tinha um monte de dúvida, mas tinha mais gente que tinha mais dúvida aqui.